Olá, meu aluno, tudo bem? Vamos começar com mais uma escola literária, certo? Vocês fizeram várias atividades, eu acredito que vocês é uma palavra muito forte, alguns fizeram as atividades, né? E assim, as que eu recebi eu gostei bastante das leituras das pinturas, assim, foi uma coisa assim que eu gostei demais. Hoje eu trouxe para vocês características do parnasianismo, né, que é essa escola literária que aconteceu no século XIX. Ela ocorre no Brasil e na França. É uma das raras escolas literárias que não tem passagem em Portugal, porque vocês sabem que a nossa literatura, basicamente 80% dela é fonte de Portugal, até porque os portugueses foram nossos colonizadores. Então, assim, parnasianismo. Por que parnasianismo? O que significa essa expressão parnasianismo? Parnasianismo, gente, tem origem de um monte que é dedicado a Apolo lá na Grécia, Parnaso. E assim, esse monte era dedicado à adoração, onde as pessoas iam, queriam ficar de bem consigo mesma, contemplar o belo, contemplar o que é lindo. Inclusive, essa escola literária vai tratar muito sobre o belo, vai tratar muito sobre o que é bonito, a forma, sabe? Ele vai trazer conceitos de belezas diferentes, certo? Do que nós estamos habituados. Então vamos lá, o parnasianismo surge no século XIX, ocorre na França e no Brasil. Tá? É uma escola literária que tem culto à forma. Deixa eu. Peraí, deixa eu ajeitar aqui o mouse. O mouse não quer ser. Ai, gente, peraí. Peraí, gente, peraí, rapidão. Deixa eu só. Isso. Pronto. Então, assim, ocorre a partir do século XIX, como vocês já sabem, ocorreu no Brasil e na França. E eu espero que enquanto eu estou falando, vocês estejam escrevendo, pelo menos é o desejo do meu coração. Então vamos lá, uma escola literária de culto à forma. Se apeguem a essa expressão, porque vocês vão precisar bastante dessa expressão para caracterizar o parnasianismo, culto à forma. E essa forma, gente, é a forma clássica. Então aqui no parnasianismo ele tem o retorno às estruturas clássicas. O que são as estruturas clássicas? Lembram dos sonetos? Que as duas primeiras estrofes são quartetos e as duas últimas tercetos? Lembram? Isso. E isso aqui vai voltar. E lembra também que os sonetos, nas duas últimas estrofes, principalmente na última, ele traz um resumo do que aquele soneto está querendo dizer. Isso é até uma dica para vocês, se vocês não estiverem entendendo coisa alguma desse soneto, que é uma composição de 14 versos. As suas duas primeiras estrofes são de 4 versos e suas duas últimas estrofes são de 3 versos. Se vocês não estiverem entendendo coisa alguma, leia, foque bastante nas duas últimas estrofes e foque naquilo porque geralmente os sonetos nos seus últimos versos ele dá uma explicada bacana do que ele quer tratar, tá bom? Fica com essa dica aí. Rimas ricas, o que são rimas ricas? São rimas em que a sua composição sonora, né? Assim, ou seja, suas semelhanças sonoras para rimar acontecerão com classes gramaticais diferentes, ou seja, um verbo rimando com um substantivo rimando com adjetivo e afins. Então, isso são rimas ricas. E as rimas pobres? Rima, né? Você rimar com as mesmas classes gramaticais. Verbo com verbo, substantivo com substantivo, bola, cola, dois substantivos. Então, isso se caracteriza por rimas pobres, tá? Então, aqui, voltando, é uma escola literária de culto à forma, ou seja, aqui a forma, o jeito, a metrificação, sabe, importa mais do que o conteúdo. Retoma valores clássicos, principalmente com os sonetos, composição poética de 14 versos, sendo os dois primeiros quartetos e os dois últimos tercetos, rimas ricas e versos metrificados. Lembra da aula que eu dei no Marto? Lembram? Como eu ensinei para vocês como é que faz para metrificar os versos? Lembram? Muito bem. Então, aqui é riquíssimo em versos metrificados. Principalmente com os decassílabos. O que são os decassílabos? São estruturas que têm 10 sílabas poéticas. Não esqueça, decassílabo é uma estrutura de verso que tem 10 sílabas poéticas. Se você está em dúvida como faz a métrica, por favor, dá um cliquezinho no vídeo passado. Eu amo falar isso, sabe? Eu acho auge. Objetivismo, temos demais, e descritivismo. Temos tanto descritivismo que chega a ser um pouco chato, enfadonho. Vou já mostrar para vocês por quê. As principais características parnasianas
retorno aos clássicos grego-latinos, como eu já expliquei para você, culto à forma, ou seja, a forma perfeita da poesia, tem que ter tudo metrificado, as rimas têm que ser ricas, tá? Tem que ter estrutura de soneto, o conceito de arte pela arte. Se apegue também bastante com essa expressão, porque essa expressão ela é específica do parnasianismo, arte pela arte, ou seja, a arte explica a arte, o belo explica o belo, é a arte por ela mesma. Aqui não tem engajamento social. Aqui não temos engajamento social. Aqui a gente se preocupa com a estrutura da poesia simplesmente para ela mesma. Objetividade e descrição extremamente detalhada. Eu lembro que eu até passei a primeira atividade sobre o vaso grego e o vaso chinês. Exatamente isso. Os parnasianos amam descrever. Para eles, a descrição é como se fosse um apego, um caminho à perfeição para aquela poesia. É uma coisa assim, eu acho o auge, assim, do jeito que os parnasianos são metódicos, muito organizados. Eu acho muito incrível. Obviamente não é o tipo de literatura que eu me apego, não é a minha preferida, mas eu tenho que aplaudir, sabe, a organização dos parnasianos. Aplaudir, porque é uma coisa assim que nenhuma outra escola literária conseguiu. Isso. Nós temos os principais autores que a gente chama de tríade parnasiana. Os principais autores que a gente chama de tríade parnasiana. Repetindo, os principais autores que a gente chama de tríade parnasiana. Isso aqui no Brasil, tá, galera? Tá, meninas e meninos. Olavo Bilac, que é chamado do príncipe, que é conhecido como o príncipe dos poetas. Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira. Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira. Olavinho, Raimundinho e Albertinho. Não esqueça o nome deles, pelo amor de Deus, porque eles são os principais... Desculpa, eu ia me engasgando. Esses são os principais representantes do parnasianismo aqui no Brasil. Olavo, Raimundo e Alberto de Oliveira. Tudo bem? Posso passar? Gente, o Olavo, ele é considerado o poeta mais expressivo do parnasianismo. Tanto que o poema reflete muito seu estilo parnasiano, profissão de fé, sabe? O que é isso? Na verdade, tanto que esse aqui, Profissão de Fé, que eu trouxe um trecho dele, é um dos mais conhecidos para a escola parnasiana, Profissão de Fé. Que ele quer dizer? Ele está fazendo aqui, gente, um trocadilho com o ato de professar a fé e o ato de ter uma profissão. Porque olha como é que ele começa. Invejo Eurivos quando escrevo. Não sei se vocês sabem, mas o Eurivos é aquele profissional que manipula o ouro. É aquele que pega o ouro enquanto ele tem uma pedra bruta e começa a lapidar. Então, assim, profissão de fé traz esse trocadilho, certo aqui? Então, assim, ele traz essa temática. Não pensem que porque os parnasianos se apegam à forma que as poesias dele não terão sentido. Pelo amor de Deus, eu nunca disse isso. Eu só disse que para eles a perfeição formal tem mais prioridade. Só que assim, eles conseguem fazer isso tão bem a ponto de suas poesias ainda terem um imenso sentido. Então ele fala: invejo Eurivos quando escrevo, imito o amor, e com ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Então assim, aqui é um dos poemas mais famosos do parnasianismo. Inclusive minhas amigas, que a gente, né, quando eu estudei com elas no ensino médio, quando a gente fala em parnasianismo, a gente olha uma para outra e fala: invejo Eurivos quando escrevo. Então é uma coisa que ficou muito na nossa mente. E que esse poema, Profissão de Fé, eu tenho quase certeza que ele já caiu e vai cair outras vezes no Enem ou em qualquer outros exames que vocês forem fazer, tá bom? Que tiver literatura, então se apeguem com esse estilo aqui de Olavo Bilac. E Olavo Bilac, gente, ele, assim, dentre os três, ele tem, assim, esse estilo, assim, como é que eu posso explicar pra vocês? Que ele se importa mais com o conteúdo em relação aos outros. Então, assim, ele gosta muito da forma, obviamente, ele faz parte dessa estética parnasiana, só que ele também tem uma preocupação muito forte e muito íntima com o conteúdo, tá? Você comparar um escritor com o Eurivos é de uma inteligência, assim, sensacional, porque para ele o ato de escrever, até fazer uma poesia perfeita, é você pegar uma pedra, né, e essa pedra
geralmente é a caneta, você pegar essa pedra e começar a lapidar até sair a poesia perfeita em forma e em conteúdo. Então, foi isso que ele quis dizer quando ele disse que invejava Eurípides quando escrevia, certo? Até porque para ele era mais difícil conseguir lapidar esse ponto. Então, assim, Alberto de Oliveira, dos três, é o que mais se importa com descrição, é o que mais se aproxima realmente de todas as características parnasianas. Por quê? Porque ele, gente, se apega muito com a forma e se apega muito com a descrição. Olha aqui a descrição que eu mandei pra vocês do vaso chinês. E aqui ele tem vários poemas com o vaso chinês, o vaso grego, tal. Começando a descrever coisas, né, objetos simples, e ele faz disso uma bela poesia com palavras extremamente rebuscadas. Então, assim, dos três, Alberto de Oliveira se aproxima mais em questão de perfeição formal do que os outros, tá bom? Ele tem uma preocupação muito grande com a formalidade. E temos o Raimundinho, Raimundo Correia, né? É um poeta que já apareceu inúmeras vezes no Enem, assim como Olavo, que é o príncipe dos poetas. É um poeta parnasiano com traços de subjetividade. Esse é o grande tchan da vida do Raimundo, que ele traz mais traços de subjetividade. Escreve poema, por exemplo, As Pombas, em que faz uma comparação entre os sonhos da juventude e o voo das pombas, né? Porque é algo efêmero, é algo que passa rápido. Então, assim, a perfeição... Aqui é um soneto, ó. Lembram que eu falei pra vocês? Eu não coloquei tudo, mas olha essa estrutura dos... coordenação motora, oi. Lembra dessa estrutura que eu falei pra vocês? Os 2 primeiros versos são quartetos e os 2 últimos tercetos, tá? Retomando esses valores clássicos. Gente, então eu fico por aqui. Espero sinceramente do fundo do coração que vocês tenham prestado atenção nessa aula e tenham feito pequenas anotações, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui. Beijinhos. Tchau, tchau.